Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar nossa live dessa manhã de domingo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando as penas e gozos futuros, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? Dando sequência aqui ao nosso estudo, ok? Só aguardando um pouquinho, as pessoas estão entrando e a gente vai seguindo com o nosso estudo, ok? Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, né? Dentro da nossa 1 hora que nós temos aqui, dos 60 minutos que nós temos aqui no Instagram. Então vamos conversar um pouco, né? Aqui no Face, né, a gente também segue essa ideia dos 60 minutos. Então vamos seguir com o nosso estudo, com a nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 4, das penas e gozos futuros. Estamos estudando o capítulo 2, que nos fala das penas e gozos futuros. Na live da última quinta-feira, nós falamos da questão 976. E hoje seria a partir da 976A. Mas como a 976A é um desdobramento da 976, então voltaremos à questão 976 para darmos sequência, né? Então, na última live de quinta-feira, né, hoje domingo, dia 2 de agosto, na última quinta-feira nós trabalhamos a questão 976 como última questão trabalhada, e nessa questão, foi perguntado aos benfeitores espirituais o seguinte: a visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? A pergunta aqui é o seguinte, que trata-se das penas e gozos futuros, ou seja, no mundo espiritual. Então, pergunta se o espírito, né, os espíritos, a visão que os espíritos bons têm dos espíritos que estão em sofrimento, se isso não perturbaria a própria felicidade dos espíritos bons. É uma pergunta que nós trabalhamos na última live, mas que vale a pena a gente retomar, né? Então aqui dizem os espíritos, isso não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Aqui na última live nós dissemos o seguinte: os bons espíritos percebem o sofrimento dos maus espíritos, daqueles que estão em fase, digamos que, de consequência dos seus atos, e eles não se entristecem, eles não têm pena, não têm dó dos que sofrem, eles têm compaixão pelos que sofrem. Então o olhar dos espíritos é um olhar compassivo. Eles olham, eles veem o sofrimento dos outros espíritos, mas desenvolvem não aquele sentimento de pena, mas o sentimento de compaixão. E aí eles auxiliam esses espíritos. Na linguagem aqui dos benfeitores espirituais, eles estendem as mãos. Eles dão a mão à pessoa, àquele ser espiritual. Então é esse o sentimento que talvez nos falte aqui no mundo. Quando nós olhamos o sofrimento alheio, muitas vezes nós apenas sentimos pena, mas não temos a compaixão. Não temos a compaixão. E aí então não prestamos o concurso efetivo, não estendemos as mãos. Então isso nós falamos mais profundamente na última live, né? Então é só para retomar o assunto, porque a questão 976A, que é a questão que hoje nós de fato começamos nela, pergunta-se aos espíritos, isto, ou seja, essa conduta, essa postura de compadecer-se, de não afetar a aflição, afetar a felicidade, isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade?
Aí é interessante. Kardec propõe o seguinte: tudo bem, a gente entende que os espíritos, olhando o sofrimento dos que estão aqui na Terra, eles se compadecem e não abalam a sua própria felicidade, mas em relação aos que estão aqui desconhecidos, 976A, aos que estão aqui desconhecidos. E a visão que os espíritos bondosos, felizes, que estão no mundo espiritual, têm daqueles que estão aqui na Terra e que são conhecidos, que são os familiares, que são os seres amados? Veja que interessante essa pergunta. Veja que interessante essa pergunta. Tudo bem, Kardec concorda, diz, não, tudo bem, entendi, legal. Em relação aos estranhos e em relação aos seres amados, como fica, como sente o espírito? Então voltemos à pergunta. Isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? E os espíritos respondem, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Em outras palavras, lógico que eles veem o sofrimento dos que aqui ficaram. Lógico que eles percebem e sentem o sofrimento daqueles que aqui ficaram. Eu brinco sempre que o dia que eu me desencarnar e ninguém daqui chorar é porque eu é que vou chorar, porque não me deram atenção. Mas, por outro lado, se eu me desencarno e de lá olhos daqui e não sinto uma vontade de também continuar cuidando, é porque eles eram estranhos a mim. Então eu preciso pensar, eles não são estranhos. Então sim, quando nos desencarnamos, ou no exemplo aqui, os espíritos felizes se desencarnam, ou têm uma felicidade pós-desencarne, mesmo os que são amados na Terra sofrendo, eles terão uma visão diferente. Então continuemos com a resposta. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem. Ótimo. As almas vos veem, ou seja, somos vistos pelos espíritos, nós que estamos encarnados. É o que o apóstolo Paulo dizia, vós estáis cercados por nuvens de testemunhas. Nuvens de testemunhas. Mas veja o que os espíritos dizem. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Olha que interessante. Embora considerem vossas aflições de um outro ponto de vista, sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso. E se os suportardes com resignação. E aí eles concluem. Portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. Olha que interessante. Enquanto estamos aqui encarnados, nós não conseguimos divisar, enxergar toda essa nossa estrutura de vida. Nós temos o véu do esquecimento do passado, então achamos que o que acontece aqui tem causa exclusivamente aqui na Terra, tem causa exclusivamente aqui na Terra, e aí achamos que não tem causa, que não tem porquê, que não tem propósito. Mas quando desencarnamos, nossa visão se amplia e nós passamos a enxergar mais. Então, quando os espíritos que nos amam desencarnam-se, do mundo espiritual, eles veem-nos, sim, nos veem. Eles percebem as nossas aflições, sim, percebem. Eles se compadecem das nossas aflições, sim, compadecem. Eles querem nos ajudar, sim, querem. Quando podem, óbvio. Mas vejamos, eles também, quando desencarnaram, começaram a ter um outro ponto de vista e percebem que aqueles sofrimentos são passageiros e necessários ao progresso. Agora, por que necessário ao progresso?
É importante nós observarmos isso. Por que os Espíritos dizem são úteis ao vosso progresso? Porque foram escolhas dos próprios Espíritos reencarnados. É a questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos o gênero de provas pelo qual nós passaremos. O gênero, não as especificidades, mas o gênero nós escolhemos. O gênero de provas nós escolhemos. E por isso é necessário ao nosso progresso, porque fomos nós que escolhemos esse gênero de provas. E dessa forma, então, está tudo certo. Pode não estar, aparentemente, bem, mas está tudo certo. E essa percepção dos espíritos, quando desencarnam, faz com que eles percebam que essas provas pelas quais passamos aqui na Terra são úteis ao nosso progresso porque fazem parte do nosso processo de escolha reencarnatória. Então eles percebem o sofrimento, a dor, de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla, de uma maneira, ou da maneira real, da maneira efetivamente real. E aí, por isso, dizem os Espíritos, embora considerem vossas aflições sob um outro ponto de vista. Vejam, ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de um outro ponto de vista. Por que outro ponto de vista? Porque agora, no mundo espiritual, esses espíritos que nos amam, que nos precederam no retorno ao mundo espiritual, estão nos vendo e enxergando as provas que nós escolhemos, as provas necessárias à nossa evolução. E é isso, então, que faz com que eles, no mundo espiritual, saibam, percebam que esses sofrimentos são úteis ao nosso progresso e, se nós suportarmos com resignação, venceremos. Então eles percebem isso. Daí nós entendemos a conclusão que os Espíritos dão a essa resposta quando eles dizem, portanto, os Espíritos que estão nos vendo do mundo espiritual e que nos amam, portanto, eles afligem-se muito mais com a falta de ânimo, com a nossa falta de ânimo, que vos retarda a marcha, do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. Por que eles se afligem mais com a nossa falta de ânimo? Porque eles sabem que as provas foram escolhidas, mas nós, quando encarnamos, nós nos esquecemos disso. E óbvio, precisamos sim esquecer, porque agimos com mais liberdade, até para não cumprir o combinado. Então eles observam mais isso e se afligem quando não há o ânimo para lidar com as provas. A palavra aqui é resignação. Vejam, quando percebem que há uma resignação. Resignação não é uma aceitação, no sentido, vou aceitar porque Deus quer. Resignação é naquele sentido de as coisas estão certas. Eu preciso saber lidar com elas e achar uma forma de sair dessa dificuldade, desse sofrimento. A resignação é um processo de paciência interior. Por isso que, de coração, desculpe-me, por isso que os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que a resignação é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. É isso que dizem os Espíritos. Então, o que aflige os Espíritos que nos amam, que estão no mundo espiritual? O que aflige? Quando percebem em nós a falta de ânimo. Quando percebem em nós a falta de ânimo. Porque sabem que as provas foram por nós escolhidas. Eles percebem isso. É como se tivessem acesso às nossas escolhas. E sabem, não, o Simão escolheu isso. Então, Simão, ânimo, vamos para frente, ânimo. E quando percebe o desânimo, é que ficam aflitos. Como quer dizer, você escolheu uma boa prova. Você escolheu uma boa prova. Vamos cumpri-la. É esse o sentido. E essa ideia de ânimo, nós a temos no capítulo 16 do Evangelho de João. Lá Jesus diz assim,
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejamos como Jesus nos fala sobre esse aspecto do ânimo. No mundo tereis aflições. Vejam Jesus, esse Espírito que nos ama efetivamente, o governador da terra, que nos ama com o amor que nós até desconhecemos a intensidade. E olha Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Os Espíritos veem sobre um outro ponto de vista. Jesus enxergava sobre um outro ponto de vista a ideia das aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha Jesus dizendo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Mostrando-nos então que teremos sim as aflições e ele acompanha-nos, percebe nossas aflições, mas sabe que são escolhas nossas. Escolhas necessárias ao nosso processo evolutivo. Então pensemos. Pensemos nesse sentido. Tende bom ânimo. E o que os Espíritos disseram? Que os que nos precederam, que estão no mundo espiritual, afligem-se mais com a nossa falta de ânimo do que com as provas em si mesmas. É esse o aspecto da resposta. Percebamos então o quanto essa resposta ela é legal, o quanto essa resposta é boa, o quanto essa resposta é, de certa forma, acalentadora. O quanto que essa resposta é acalentadora. Que nos dá uma percepção de dizer, olha, aqueles que me amam, que estão no mundo espiritual, estão olhando por mim quando podem, porque há aqueles que ainda não estão em condições para isso, isso é um outro assunto. Mas os que podem, me olham e, de certa forma, rezam por mim, torcem por mim, oram por mim. De lá, como que, Simão, tenha bom ânimo, né? Fulano, tenha bom ânimo. E sabem que as dificuldades fazem parte do meu processo, porque eu escolhi. E percebem que é necessário. E não se afligem por isso, mas se afligirão se eu mostrar o desânimo, se eu me mostrar desanimado. Vejam que beleza, que profundidade. Como diz aqui a Ciomara, cuidam e zelam da gente. Sim, cuidam e zelam da gente. Quando podem. Então é esse o ponto que está nessa questão. Então tragamos para a nossa vida, para a nossa existência, essa expressão, bom ânimo. Bom ânimo não quer dizer um sonhador que vive fora da realidade, um alienado da realidade, não. Bom ânimo não quer dizer bater palmas porque estamos sofrendo, não. Bom ânimo não quer dizer achar ótimo porque está sofrendo, não. Quando estamos sofrendo, ficamos tristes. Bom ânimo é tentar enxergar uma saída. Bom ânimo é tentarmos perceber que há saídas para os nossos sentimentos. Bom ânimo é buscar o amparo na prece, essa força que nos vem do Criador, do mundo espiritual. Bom ânimo é perceber que eu sou responsável por essa situação, quer tenha praticado algo nessa encarnação, mas se não, em outras encarnações, porque Deus é justo. Bom ânimo é perceber que essa bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa e nos oportuniza condições de crescer, de sair das dificuldades. Ou, se não pudermos resolver as dificuldades, principalmente de ordem material, se não conseguirmos ainda resolver as dificuldades da vida material, nos resolveremos ante as dificuldades. Isso se chama resignação. Tem que se ter bom ânimo até para resignar-se. Temos que ter bom ânimo até mesmo para nós nos resignarmos, ou resignarmos-nos, melhor dizendo, nós mesmos.
esse bom ânimo, porque a resignação é justamente isso. Eu não resolvo o problema porque não há condição ainda, mas eu me resolvo ante o problema. Ou seja, é aquele momento que a pessoa, com o coração sereno, diz: está nas mãos de Deus. Com o coração sereno, não com a acomodação do tipo, Deus que se vire. Não, não. Deus não vai se virar. Ele nos deu as condições para nós mesmos assim fazermos. Mas é naquele momento em que nós temos a entrega, no sentido de eu fiz o que eu podia, eu estou fazendo o que eu podia, eu vou continuar, eu vou fazer o que eu puder. Mas diz, até conseguir, Senhor, está entregue, está nas tuas mãos. É aquilo que Jesus disse. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade, disse o Cristo. Naquele momento difícil para ele. Naquele momento que ele estava no Getsemane, naquele momento que ele estava no horto, indo para o suplício, horas depois ele seria preso, e ele sabia disso. Então, naquele momento em que ele convidou 3 dos apóstolos para ficarem com ele, André, Tiago, João e Pedro, em que ele convida os 3, e diz para eles assim, fica aqui um pouco, eu vou orar. E ele vai orar, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Vejam, ele vai orar. Naquele momento difícil sim, porque ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria crucificado, e ele sabia disso. E dói, essas coisas doem. Ele sabia disso. E naquele momento ele chama os 3 para estar com ele. Os 11 estavam, porque Judas não estava. Os 11 estavam. E ele então chama separadamente 3 deles. E vai para um cantinho mais profundo, que é o Getsemane, que fica no Jardim das Oliveiras. Getsemane, o horto. E ali ele vai orar, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. E ele volta para os 3 e percebe que os 3 estavam dormindo. Ele ali orando, pedindo, afasta de mim esse cálice, e os 3 dormiram. Ele acorda os 3 e diz, não podeis velar comigo 1 hora sequer? Veja, vocês não podem estar aqui comigo acordados 1 hora sequer? E nesse momento, ele diz assim, Pai, ele volta-se, deixa eles lá de novo, vai para aquele cantinho e diz assim, Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. E volta, e os 3 estavam dormindo novamente. Vejam, ele teve o bom ânimo. Não houve desespero nenhum ali. Angústia ou aflição, sim, pode ter acontecido do ponto de vista físico, porque ele disse no meu momento máximo de aflição, mas não no sentido moral, no sentido físico, dores físicas. Mas ele disse, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Isso é resignação. E para se ter isso, tem que ter bom ânimo. Por isso ele nos dizer, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que está nessa questão 976A, quando os Espíritos observam-nos, aqueles que nos amam, que nos conhecem, e percebem as nossas aflições, sabendo que são escolhas nossas, para o nosso crescimento. E eles então dizem para nós, tenham bom ânimo. Eles ficam mais aflitos, por ver em nós o desânimo do que a própria adversidade. Então pensemos nisso. E teve uma pessoa que perguntou aqui se aqueles que não nos conhecem também nos ajudam, nos olham, nos enxergam e cuidam de nós. Sim, é a questão 976, anterior a essa que estamos lendo. Sim, sim. Então é esse o ponto. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Ter essa entrega a Deus. Quando a gente tem esse bom ânimo e resigna-se, o que for possível resolver, resolvemos. O que ainda não for, aguardaremos e nos prepararemos. É esse
o ânimo. É isso que aflige os espíritos, ou seja, quando não temos esse bom ânimo para lidar com as adversidades, sejam elas quais forem, do campo material, do campo mental, do campo emocional, do campo da convivência, quaisquer que sejam, bom ânimo. Bom ânimo, volto a dizer, não é ufanismo, não é do tipo, lá daquele, tem um desenho animado, me desculpem, eu vou aqui com esse desenho animado que eu vou dizer para vocês, vai ficar claro que a minha idade realmente é uma idade um pouco mais para frente, é uma idade assim que os cabelos brancos mostram bem. O desenho da Penélope Charmosa. Eu creio que os contemporâneos em cabelos brancos a mim conhecerão esse desenho. Havia a Penélope Charmosa, que era perseguida pelo Tião Gavião, e havia um grupo de pequenos homens de estatura, baixinhos, que formavam uns 7 homens que ficavam defendendo a Penélope Charmosa. E dentre eles tinha um excessivamente otimista. Por que excessivamente otimista? Porque ele sempre olhava e ria das situações. O carro estava caindo do despenhadeiro e dizia, nós vamos morrer, e ria. Nós vamos nos machucar, e ria. Agora nós vamos explodir, e ria. Isso não é bom ânimo. Isso não é bom ânimo. Isso é alienação. Bom ânimo não é isso. Por outro lado, tinha um outro que chorava por qualquer coisa. O outro chorava por qualquer coisa. Ele dizia, nós vamos ganhar, e ele chorava. Nós estamos felizes, e ele chorava. Não são esses dois pontos, não são esses dois pontos. Isso não é bom ânimo. Bom ânimo, mesmo que com tristeza. Porque há situações que nos entristecem e nós ficaremos tristes. Mesmo com a tristeza, ter a resignação para saber que é temporário e que isso vai passar. Desde que eu haja, desde que eu me movimente. Porque muitas vezes nós queremos, sim, Silvana está colocando aqui o Dick Vigarista, isso é da Corrida Maluca, que também tinha Penélope Charmosa. A coitada da Penélope Charmosa tinha 2 perseguidores. No desenho animado dela mesma era o Tião Gavião, na Corrida Maluca era o Dick Vigarista, com o seu inseparável cachorrinho, o Butler, né? Eu estou contando a minha idade ao falar desses desenhos animados, né? Não tem problema, eu sempre conto, 55 anos. Mas vejam, é esse o ponto. Não ter bom ânimo não quer dizer ficar sorrindo pelas dificuldades, não. É saber olhá-las, percebê-las e saber que estamos passando por elas, sim. E quando eu digo saber esperar, aguardar, não é cruzar os braços. Não, é ir ao encontro da solução, é buscar a solução, mas com a serenidade, com o equilíbrio. Quando as coisas não são boas, nós nos entristecemos, sim, e não vamos negar a tristeza, mas vamos buscar uma forma de solucionar, com o amparo dos amigos, com preparo, com o apoio da espiritualidade, com o apoio de Deus. E o apoio de Deus nos chega, fortalecendo a nossa vontade. E muitas vezes chega-nos as soluções de maneira transversal, e nós não percebemos. Porque achamos que se vem de Deus, vem numa forma, me permita a expressão, entre aspas, miraculosa. E o milagre que Deus faz é trazer a solução por meio de pessoas, por meio de amigos, por meio de desconhecidos que nos trazem uma ajuda ali, que nos falam algo que alerta-nos e dá aquele insight, e nos dá aquele insight. Nós precisamos enxergar os recados que a vida nos manda. Os recados que a vida nos manda são as ajudas de Deus. E são recados. Eles não são, muitas vezes, ostensivos. São sutis. Só para nos dizer, olha melhor, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para cima, olha para baixo, olha para frente, olha para trás. Olha, observa. Aprendamos a ler os sinais. A ler os sinais. A vida nos dá os sinais, que são as ações de Deus. E nós vamos interpretando os sinais e buscando agir.
Veja que coisa legal, que coisa boa que está nessa questão 976, 976A. Quantas coisas nós podemos depreender, quantas coisas nós podemos tirar dessas questões. Eu gosto muito dos livros dos Espíritos, porque as respostas, elas nos permitem tantas análises, elas nos mostram tantos ângulos, e nós vamos achando esses ângulos à medida que vamos buscando, até mesmo por um processo de ressonância. Um processo de ressonância. E aí nós vamos descobrindo coisas aqui nas respostas. E vamos percebendo o quanto que os Espíritos foram nos esclarecendo. Aqui, o Livro dos Espíritos é um amigo e tanto. Sabe aquele amigão que sabe de tudo? E a gente vai perguntando, esse amigão vai respondendo assim, o que você acha? Porque já perceberam que as pessoas que vão nos ensinando, elas não vão nos dando as coisas prontas, elas vão no bom sentido da palavra, nos provocando, vão ali cutucando-nos para tirar os nossos próprios raciocínios, vão trazendo uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali, e aí vão nos permitindo que nós mesmos cheguemos a uma conclusão. Esse é o amigão. Ele não dá aquela resposta pronta. Ele constrói, junto com a gente, a própria resposta. Por que isso? Porque quando alguém faz uma pergunta, a própria pessoa traz em si a possibilidade do entendimento. Por que isso? Porque só se elocubra uma pergunta quando se tem um raciocínio a respeito. Aquilo que nem nos passa pelo raciocínio, não sai pergunta nenhuma. Aquilo que nem de longe nós entendemos, não sai pergunta nenhuma. Mas quando vem algo que nos gera uma dúvida, é porque nós temos a condição de entender a resposta. E é por isso, então, que as pessoas respondem de uma forma provocativa, no sentido bom da palavra, tentando buscar da própria pessoa que perguntou os elementos da resposta. E quando assim faz, a pessoa entende e não mais esquece. Por que não mais esquece? Porque não foi dado de fora para dentro. Foi construído de dentro para fora com um estímulo que nos veio de fora para dentro. Por isso que a palavra educar significa tirar de dentro. Educere, retirar. Tirar de, colocar para fora. Mas por uma provocação externa. A instrução. Então, externamente, o amigo instrui e a própria pessoa se educa. Olha que coisa legal. E o Livro dos Espíritos é assim. Ele é perguntas e respostas. Por quê? Porque a pergunta nos faz perguntar também. E aí aquela resposta serve para as nossas perguntas também. Por isso que eu falo que o Livro dos Espíritos é um amigão, né? Esse meu, tadinho, é um amigo assim já sofrido, né? Já está bem, já está bem velhinho. Eu preciso mandar encadernar novamente, levar para encadernar. Eu sempre me esqueço. Só quando eu chego novamente, eu falo, não, só preciso encadernar. É o nosso amigo, né? Que nos dá respostas, desde que nós façamos as perguntas. Assim é a vida, assim é Deus. As respostas existem para as perguntas certas. O que nós temos que fazer não é buscar a pergunta certa, a resposta certa, é fazer a pergunta certa. E qual é a pergunta certa? Aquela que realmente está saindo de uma dúvida. Khalil Gibran, lá no livro, salvo engano, Areia e Espuma, salvo engano, ele dizia assim: a dúvida é o começo do conhecimento. Veja que interessante. A dúvida é o começo do conhecimento. Que legal, né? Perguntar porque tem dúvida, não perguntar por perguntar, porque tem dúvida. Olha que legal. E é isso que faz a gente depreender tantas coisas das respostas dos Espíritos. E a gente grava. Por quê? Porque saiu de dentro de nós mesmos. A dúvida saiu, ela abriu. É como se eu abrisse a mente para dizer, encaixe aqui, quando eu faço uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, a mente abre e abre um espaçozinho, né? Dizendo assim, pode encaixar a resposta aqui que ela vai ficar bem. E aí a gente se lembra. Essa é a diferença entre saber, conhecimento, de decorar, de guardar. É esse ponto.
Eu acho 10 isso, é top, né? É legal a gente perceber essas coisas. É muito legal isso. Por isso que aqui eu vou estudando e vem uma ideia, depois vem outra. Estou aqui falando com vocês e percebo que tem uma coisa que eu não percebi antes, que eu tinha visto antes, que eu tinha estudado antes. E aí eu venho e marco de novo. E de vez em quando eu ponho as datas que eu marquei aqui, eu faço observação nas questões, porque eu vou escrevendo nas questões, e aí eu faço observação, a data. Aí eu percebo que em datas diferentes, 3, 4 datas, eu voltei naquela questão e achei outras coisas. Por que isso? É porque a questão me trouxe? Não, ela já continha. É porque outro tipo de dúvida me surgiu. É porque naquele momento, em função do tempo que passou, eu amadureci em algumas coisas, ou me despertei para outras dúvidas. E aí eu percebi que aquela coisa estava na resposta, estava na questão, que aquela resposta estava na questão. Por que eu não vi a resposta antes? Porque eu não fiz a pergunta antes. Porque não me veio a dúvida antes. Vocês estão entendendo? Desculpa, talvez eu não esteja conseguindo explicar isso. Por que quando a gente lê mais de uma vez o mesmo texto, nós temos novos aprendizados? Porque desenvolvemos novas dúvidas. Na primeira leitura eu tinha 3 dúvidas e eu só percebi no texto a resposta para as 3 dúvidas. Mas mais na segunda leitura eu tinha 5 dúvidas, mais 2. E aí eu percebi que lá tinha mais 2. Mas por que eu só percebi na segunda leitura? Porque só na segunda leitura é que eu tive essas dúvidas. É esse o sentido. Por isso nós sempre recorremos a um mesmo texto. Por isso que a linguagem de Jesus, os ensinos de Jesus, são atemporais. Por que atemporais? Eles não são só para uma época. Eu posso voltar ali naquela parábola e interpretar mais coisas. Por quê? Porque a primeira vez que eu fui lá ler, eu tinha 2 dúvidas e encontrei as respostas. Na segunda vez eu tinha mais uma. Na terceira vez eu tinha mais 2. E aí eu fui percebendo que as respostas estavam lá. Por isso o ensino de Jesus é perene. Vale para sempre. É assim que nós construímos a maturidade, a experiência, com essa constante, não é repetição. Eu estou lendo de novo. Não. Ler de novo é ler sem vontade, é ler por ler. Quando eu leio novamente o mesmo texto, não é de novo, porque eu estou com novas dúvidas, então aquele texto passa a ser inédito. Por que inédito? Porque eu estou lendo novamente. Mas não com as mesmas buscas. Então ele se torna inédito. E aí a gente fala, mineiramente falando, gente do céu, por que eu não vi isso antes? Mas a resposta é clara, porque você não procurava isso antes. Por que eu não percebi isso antes? Porque meus olhos não estavam abertos para isso antes. E por que não estavam abertos para isso antes? Porque eu não tinha dúvida. Eu não tinha elaborado a dúvida. Não é que eu não tinha dúvida porque eu sabia. Eu não tinha dúvida porque eu não tinha elaborado essa dúvida. E por que eu não tinha elaborado essa dúvida? Porque eu não estava no nível ainda de elaboração para a dúvida. Olha que coisa danada isso. Mineiramente falando, que coisa danada. É óbvio. Eu acho isso 10, eu acho isso. Por isso não tem texto velho. Tudo é novo. Quando nós buscamos novos olhares, temos novas dúvidas. Daí a importância dessa frase, ou a profundidade dessa frase de Khalil Gibran. A dúvida é o começo do conhecimento. A dúvida é o começo do conhecimento. Que, aliás, foi o que levou René Descartes a dizer aquela célebre frase que todo mundo conhece. Cogitus ergo sum, né? Penso logo eu sou. Ele só disse essa frase porque ele disse assim, eu tenho dúvidas. Se tenho dúvidas é porque eu penso. E se eu penso, logo eu sou. A tradução vem logo existo. Filosoficamente há diferença, porque a frase em latim, cogitus ergo sum, melhor traduzida seria penso logo sou, sou. Aí traduziu-se como existo. Em termos de filosofia, principalmente pela ideia aristotélica, nós temos a imanência e nós temos a essência, nós temos a presença. Quando diz sou é diferente de existir, ser é diferente de existir. Esse livro, ele existe, mas ele não é, porque ele não sabe que ele existe.
Então nós existimos, sim, e somos, porque nós sabemos que existimos. E é justamente pelo pensar que nós sabemos que existimos, então nós somos. Cogitus ergo sum seria a tradução mais adequada. Mais adequada. Não quer dizer que penso logo existo esteja errado, não. É só uma questão do conceito filosófico. E nesse aspecto, o importante disso tudo não é se existo ou sou, não é isso? O aspecto mais importante disso tudo é que ele começa a frase dizendo: eu tenho dúvidas. Dúvidas. E por duvidar, eu penso. E por pensar, eu sou ou existo. Fique à vontade. Não vou entrar em celeuma se existo ou sou. Não vamos entrar nessa celeuma. Mas é o ponto da dúvida. Então vamos dar valor às dúvidas e buscar as respostas, porque nós teremos condição de aprender as respostas. É isso que Jesus fez com aquele doutor da lei. O doutor da lei, quando ele chega para Jesus e fala assim: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vejam, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: o que está escrito na lei? Como tu lês? Olha que interessante. O que está escrito na lei? Como tu lês? Ele podia ter respondido, mas ele disse: não. Você, doutor da lei, o que está escrito na lei? Mas além disso ele perguntou: como tu lês? Ou seja, como você interpreta o que está na lei? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, espírito, alma, entendimento, amar o próximo a si mesmo. E Jesus respondeu para ele: disse-o bem, faze isto. Ou seja, você entendeu. Você me perguntou uma coisa que sabia, só não percebeu que sabia. Então, disse-o bem, faze isto. E aí ele teve uma dúvida. Ele teve uma dúvida. Ele disse: mas quem é meu próximo? Porque ele recitou o amar a Deus, o amar ao próximo, o próprio doutor da lei. Só que ele ficou com uma segunda dúvida. Ele disse assim a Jesus: mas quem é meu próximo? E o que Jesus fez para responder? Contou a parábola do bom samaritano. Contou a parábola do bom samaritano e depois que terminou a parábola, ele voltou-se para o doutor da lei e disse: qual dos três agiu com compaixão para com o caído? E o doutor da lei respondeu: o samaritano. E Jesus respondeu para ele: disse-o bem, faze isto. Ou seja, você demonstrou que sabe. Você entendeu, não precisou de responder, você entendeu. Pela parábola você entendeu, então você estava na condição de saber. Aí qual foi a resposta efetiva de Jesus? Disse-o bem, faze isto. Ou seja, ajuda como o samaritano ajuda. Um dia nós podemos analisar só essa parábola do samaritano, que ela é perfeita, ela é belíssima. Aliás, todas as parábolas de Jesus eram perfeitas. Mas perceberam então esse aspecto de que a dúvida é o começo do conhecimento? É esse o sentido, tá certo? E vamos ver o horário aqui, vamos seguindo. Temos ainda, acho que 10 minutos, creio eu. Vamos seguindo. Né? Dentro dessa lógica, volto a dizer, os que talvez pela primeira vez estão acompanhando, eu não leio questão a questão. Eu estou trabalhando com um tópico, né? E esse tópico eu vou salpicando, mineiramente falando, as questões. Então nós lemos essas 976, 976A, não quer dizer que as outras que eu não leio não sejam importantes, são importantes, mas são desdobramentos. E aí eu sempre sugiro, leiam em casa. Leiam vocês mesmos essas outras questões não lidas, porque são desdobramentos. E aí vocês mesmos vão construindo essa estrutura. A questão 978 pergunta-se aos espíritos: a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando imperfeita não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Isso aqui é um negócio, essa pergunta é boa. Aliás, todas são boas. Mas essa pergunta aqui, vou voltar à minha mineirice, essa pergunta aqui é danada. É danada. Veja, a lembrança das faltas que a alma tenha cometido, quando imperfeita, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Essa pergunta aqui é uma palavrinha só. Culpa. Culpa. O que é culpa? É aquilo que fizemos de uma maneira talvez não, em um momento que não estávamos percebendo esse aspecto e que já passou, que já resolvemos e que ficamos carregando ainda. Ou se não resolvemos, queremos resolver e ficamos carregando, como se fosse aquela, não sei como é que se dá o nome, aquele aguilhão, aquela bola que ficava
nos pés dos condenados lá da Idade Média, que não deixava eles andarem. Isso é a culpa, é um peso que a gente fica arrastando, que é diferente de responsabilidade. Responsabilidade. Vejamos aqui, eu vou colocar uma pessoa nessa questão 978. Vejam, a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando imperfeita não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado? Qual pessoa se encaixa claramente nessa questão aqui, conhecida de todos nós? Qual pessoa se encaixa? Saulo de Tarso, o apóstolo, Saulo de Tarso. Por quê? Vejam, ele não perseguiu os cristãos? Ele não fez carta, não conseguiu carta de prisão para prender em Damasco? Ele não fez de tal forma que Estevão fosse condenado e lapidado? Mas ele fazia tudo isso no período em que ele ainda não tinha conhecimento da lei de Jesus, dos ensinos do Cristo. Não foi isso? Saulo não fez tudo isso achando que estava certo, mas não estava, porque ele ainda era imperfeito. E olha que interessante, olha que interessante. Estevão enxergou isso. Estevão enxergou isso. Quando Estevão agonizando, chega-lhe Saulo e Abigail e ele reconhece a irmã, Estevão reconhece a irmã, e percebe que os dois eram noivos. Ele então diz para Abigail, Abigail, não condene seu noivo. Ele parece ser uma boa pessoa. Ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Veja, ele conhece a Moisés, ele defende a Moisés que ele conhece. Mas quando ele conhecer a Jesus, ele o defenderá. E Paulo ficou perseguidor, não foi? No período da sua imperfeição com relação à mensagem do Cristo. Depois, ele conheceu a Jesus. Naquele momento que ele se encontra com Jesus indo para Damasco, Saulo indo a Damasco, que encontra com Cristo, que Saulo cai do cavalo, literalmente, caiu do cavalo, não foi sua força de expressão não. No caso dele, as duas coisas, caiu do cavalo literalmente e caiu do cavalo simbolicamente na nossa forma de linguagem, na figura de linguagem. E ele pergunta, né, a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou a Jesus, aquele a quem tu persegues. Qual foi a resposta de Saulo? O que queres tu que eu faça? Veja que interessante. Ele podia dizer assim, o Senhor existe. Então o Senhor era verdade, aquilo que falava do Senhor era verdade e eu fiz tudo isso. Não sou digno de mais nada. Ele não respondeu isso. Ele percebeu. Foi mal. Eu achava que eu estava certo. Agora eu vejo que eu estou errado. O que eu tenho que fazer daqui para frente? O que eu tenho que fazer daqui para frente? Foi isso que ele disse. O que queres tu que eu faça? Jesus disse a ele, não recalcitre contra os aguilhões. O que queres tu que eu faça? Agora vejamos a resposta se não é claramente essa ideia. A lembrança das faltas que a alma tenha cometido, quando imperfeita, não lhe turba a felicidade mesmo depois de haver se purificado? Depois Saulo conheceu a Jesus, passou a chamar-se Paulo, e ele ficou com a felicidade turbada? Não, pelo contrário. Ele disse o quê? Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso é felicidade turbada? Pelo contrário. Mas vejamos a resposta. Isso lhe turba a felicidade mesmo depois de haver se purificado? Não, respondem os Espíritos. Porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa a alma, saiu vitoriosa das provas que se submetera para esse fim. O que significa isso? Consciência madura. Consciência madura. Foi mal, desculpa aí, né, na linguagem dos alunos que a gente tem aqui na faculdade. Foi mal, desculpa aí. No sentido assim, não era bem o que eu queria fazer, mas eu fiz, mas agora eu sei que não devo. O que eu tenho que fazer para tocar o barco, para dar uma melhorada? É isso. É isso. Alguém colocou aqui Pedro. Exatamente, Pedro também. Pedro também. Ele negou Jesus.
Negou Jesus. E lá para frente, isso lhe pesou? Lá para frente, não. Porque ele continuou pregando, apesar de ter negado. E quando as pessoas diziam, mas você não negou a Jesus? Ele fala, sim, neguei e me doeu muito, então não neguem. Ou seja, como eu errei, não errem. Ele fez do seu erro a plataforma de acerto. Consciência madura. Isso se chama responsabilidade e não culpa. Responsabilidade. Responsabilidade e não culpa. E no caso de Saulo, alguém colocou aqui agora, acho que o César, passou a enxergar, é simbólico, fato e simbolismo. Fato e simbolismo. As escamas que lhe caem dos olhos, porque ele ficou cego. Como que quando ele viu a Jesus, ele estava cego para a realidade, ele estava cego para a verdade, ele estava cego para essa lei bondosa, ele estava cego para a fraternidade, ele estava cego para a humildade, ele estava cego para a resignação. E Ananias lhe chega e lhe tira as escamas dos olhos, ou seja, abre-lhe a visão. E aí ele enxerga a realidade da vida. Desce do salto, melhor dizendo, desce do púlpito da prepotência, da soberba, do orgulho, e vem para o mundo dos mortais. E vem para o mundo dos mortais. Vem para o nível dos mortais, por assim dizer, figura de linguagem, porque todos somos imortais enquanto espíritos, mas vem para o mundo daqui, né? Como coloca lá na letra da música do rock, lá, né? Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Como que aqui é que as coisas de fato acontecem. Como que encarnados é que a coisa dificulta um pouco. Desculpe-me a expressão mineira, mas bem jocosa, desculpe-me. Desculpe-me mesmo, mas eu não resisto. É aqui que a porca torce o rabo. Desculpa, eu não resisto. Essa minha mineirice não me deixa resistir a essas questões, né? É aqui na Terra, encarnado, que a porca torce o rabo. Aqui que a coisa fica difícil. Porque aqui é que a gente tem que agir, né? Tá lá no mundo espiritual, é como se fosse a criancinha lá no ventre, se tivesse essa consciência madura no sentido da maturidade física, ela dizia assim, eu saí daqui para quê? Lá fora o negócio é complicado, deixa eu ficar aqui dentro do ventre mesmo, aqui tá tudo tranquilo. Para quê e para fora? É mais ou menos assim, estamos lá no mundo espiritual e pensando, Senhora de Deus, olha eu de novo dando a minha mineirice, né? Olha só de novo. Senhora de Deus, vou ter que encarnar. Vamos que vamos, né? Então é esse o ponto, não é? É esse o ponto. Então é nesse sentido. E aí desenvolve-se a maturidade, a consciência madura. A consciência madura. Foi esse ponto que nós vemos, é esse ponto que vemos aqui nessa questão 978. Consciência madura, né? Consciência madura. Isso aqui está. Veja, não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteram para esse fim. Ponto. Ou seja, tocou o barco, resolveu. Então, Paulo aqui dizendo, mineiro de Patos de Minas, vizinho aqui, né? 70 quilômetros mais ou menos, eu estou aqui da cidade de Patos de Minas. Legal, né? Aqui a Regiane diz, já passei por um câncer de mama sem reclamar, até tenho um filho autista e foi considerado... Olha, é muita coisa que ela colocou, a Regiane, e ela mostra resignação, disposição, força de vontade. Muito bom, Regiane, é esse aspecto. Tem de bom ânimo. Não quer dizer que não tenha tristeza, que não tenha aflições, sim, mas tem de bom ânimo, é essa a ideia. Ok? Creio que já está chegando ao final aqui do tempo, né? E nós temos algumas outras questões. Como eu disse lá no início do nosso estudo, não sei quanto tempo já faz isso, que eu não estava preocupado e continuo preocupado em ler todas as questões, em analisar todas as questões todas as vezes, né? Nós não temos pressa para isso. Se tivermos que ficar numa questão só durante uma live, ficaremos numa questão só durante uma live. Se pudermos trabalhar 2, 3, 4, trabalharemos 2, 3, 4. Né? Afinal de contas, estamos em casa, né? Com tempo para isso.
O nosso ditado brasileiro diz que o apressado come cru, não é isso? O apressado come cru. Então a gente tem que ir devagar, né? Como diz o filósofo Renato Teixeira, os filósofos Renato Teixeira e Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. Então vamos devagar, né? Mineiramente falando, não colocar o carro na frente dos bois. Esse é o ponto, né? O carro de boi não pode ficar à frente. Então pensemos, vamos com calma, não estou com pressa, não estou com pressa. Como eu disse, é um estudo e vocês, né, por bondade de vocês, estão estudando aqui comigo, né? Aqui a Elizabeth, ela traz aqui uma frase do Sebastião Camargo, né? Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume a responsabilidade. Legal, Sebastião Camargo tem uns estudos muito interessantes, né? Trabalha muito a ideia da consciência espiritual, muito legal, né? Muito legal a lógica dele, né? Muito legal mesmo, né? Tatiana faz uma observação aqui, distantes em casa, mas não isolados, exatamente, né? Nós podemos estar, todo mundo, separados em termos físicos, mas podemos estar juntos em termos de intenção, de sentimento. Como dizia Leonardo da Vinci, né? Para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro, dizia ele, né? Então, é esse o ponto, né, que a gente precisa muitas vezes pensar, né? E seguimos depois nessa semana com a live, creio que conseguiremos, né, eu conseguirei na terça-feira a gente fazer a sequência da live, na quinta-feira também, creio que sim, né? Então que eu tenho tentado fazer essas lives terça, quinta e domingo. Pode acontecer de não acontecer terça e quinta, porque eu tenho outras palestras marcadas e aí acaba que pode coincidir horários, né? Então, quando coincidem os horários das outras palestras, eu acabo não fazendo essa live e faço a palestra na outra live, né? Então isso pode acontecer. Aos domingos pela manhã eu tenho tentado manter essa regularidade. Agora, terça e quinta pode acontecer de ter alguma palestra agendada para o mesmo horário. Então, ou que comprometa o horário. As pessoas perguntam quais os horários. Terça e quinta às 21 horas. Terça e quinta, 21 horas. É um pouco tarde? Pode ser um pouco tarde, mas eu marco para as 21 horas porque acho que o pessoal se acomoda, já dá uma quietadazinha. E tem uns que podem até sentir sono, quem sabe minha palestra ajuda a dormir, né? Eu vou falando, a pessoa vai dando sono e dorme. Às 21 horas, terça e quinta-feiras. E aos domingos, às 10 horas. Né? Domingo, às 10 horas. Então, creio que essa semana, terça e quinta, eu consiga desenvolver mais uma live. Eu sempre posto, tanto no meu canal, tanto no meu Instagram quanto no Facebook, eu posto, né? Dizendo, teremos hoje, teremos hoje. Né? Então, eu creio que terça e quinta, né, a gente consiga às 21 horas e no domingo que vem também, como eu digo mineiramente, se Deus quiser, né? Como Paulo coloca, vamos que vamos. Então vamos que vamos, se Deus quiser. No mais, muito obrigado a vocês pela presença, por estar aqui conosco, por continuar conosco nesses estudos. Muito obrigado. Desculpem se porventura não abarquei o que aguardavam, o que esperavam. Estou à disposição para alguma resposta, alguma pergunta, se porventura fizerem, é só postar na página que eu tento responder, quando consigo o tempo para isso, tento responder. E no mais, um bom domingo para vocês, um bom domingo para a família de vocês, que a paz esteja no lar de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, o lar de vocês, abençoe vocês todos, abençoe a nós todos, nossas famílias, nossos lares, né? Porque eu também peço por mim, por nós todos, tá certo? Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção, e se Deus quiser, terça-feira, quinta-feira e domingo que vem, estaremos juntos novamente. Muito obrigado mesmo. Bom domingo para todo mundo. Deus abençoe.